Olá, está começando mais um da sua conta, tratando de economia de um jeito que você entende. Hoje nós vamos falar sobre a redução do IPI para veículos, que pode acabar no final do mês, e sobre um relatório do FMI que indica a possibilidade de ocorrer uma bolha financeira aqui no Brasil. No segundo bloco, o assunto é o pagamento do PIS/PASEP. Você vai saber quem tem ou não direito a receber. O da sua conta de hoje já está no ar. A redução do imposto sobre produtos industrializados que o governo concedeu às montadoras de carro tem como condição fundamental a manutenção dos empregos neste setor. Na semana passada, trabalhadores da General Motors denunciaram que a empresa pretende fechar a unidade de São José dos Campos, em São Paulo, que tem 7.200 funcionários. Com isso, a presidenta Dilma afirmou que pode suspender a redução do imposto que está programada para vigorar até o final de agosto. Com a gente aqui, quem fala sobre o assunto é o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem. Fábio, virou uma queda de braço agora nessa questão, porque houve esse incentivo, mas o governo federal quer a contrapartida das montadoras, né? Na verdade, Maria, é uma questão muito difícil, porque no final do ano passado, início desse ano, o setor automobilístico brasileiro já vinha acumulando um estoque de veículos em seus parques, sem conseguir vendê-los. E no primeiro semestre desse ano, a indústria brasileira como um todo apontava para uma queda do crescimento econômico importante, inclusive comprometendo todo o crescimento econômico brasileiro, que não passa hoje as projeções de ser 2% ao ano. Então a necessidade de se incentivar esse setor foi muito grande e, como nós estamos vendo, o compromisso do incentivo, subsídio fiscal, termina em agosto. E essa notícia da GM querer demitir essa quantidade imensa de trabalhadores em São Paulo aponta realmente para uma espécie de lobby, eu acredito, para que esse subsídio seja postergado mais para frente. O governo ele já anunciou que realmente vai acabar em agosto. Agora, é bom salientar que, apesar dos estoques dos veículos terem se acumulado muito no primeiro semestre desse ano, em junho foram vendidas 340 mil unidades de veículos no Brasil. Foi o segundo melhor mês para a indústria automobilística de sua história. O que significa dizer o seguinte, que o modelo de enfrentamento da crise e também de estímulo à economia brasileira está chegando ao seu esgotamento. Não dá mais para você apostar que você subsidiando alguns setores da indústria, principalmente automobilística, você vai continuar crescendo economicamente o país e ao mesmo tempo crescendo o consumo. Porque a gente sabe que o crescimento do consumo de veículos no país está, de certa forma, se esgotando. E dessa forma, como você falou, esse incentivo a alguns setores apenas, deixando de lado outros que também são importantes para a economia, você tem um certo protecionismo. Você acha que o ideal não seria, por exemplo, investir em infraestrutura, melhorar outros gargalos da nossa economia? Porque, na verdade, esse setor industrial, primeiro o setor automobilístico, o setor de eletrodoméstico, é um setor que tem uma cadeia industrial muito grande, ou seja, tem fornecedores, tanto de equipamentos como também de outros insumos e matérias-primas, e que, de certa maneira, tem uma capilaridade muito grande. Então, o incentivo a esse setor, ele tem uma resposta muito imediata. Agora, você tem razão. O que acontece é que o Brasil ele carece realmente de uma política de desenvolvimento econômico de longo prazo. As políticas estão sendo muito casuísticas, muito, digamos assim, conjunturais, e elas têm como foco central o enfrentamento da crise e deixar com que a economia continue crescendo. Então, por isso que talvez, como o modelo está se esgotando, alguns economistas têm observado que o Brasil realmente precisa de uma política de desenvolvimento econômico muito mais abrangente, de longo prazo, em que inclua a infraestrutura. Nós temos problemas muito sérios nos aeroportos hoje, por exemplo, temos problemas muito sérios na área de saúde e, sobretudo, na educação. Basta ver, por exemplo, a greve que os professores das universidades públicas federais, há 3 meses, estão encampando. Então, são temas para discussão em outros programas, mas nota-se muito bem que o Brasil não tem uma política de desenvolvimento de longo prazo. Um relatório recente do Fundo Monetário Internacional aponta para o risco de uma bolha financeira no Brasil, assim como ocorreu nos Estados Unidos. A causa principal seria a expansão do crédito. Fábio, como é que a gente explica essa questão da bolha, O FMI aponta aí que poderia ocorrer uma bolha nessa questão do crédito, individual, endividamento das famílias, essa é a preocupação, e também no setor imobiliário. Na verdade, Maria, bolha significa o crescimento de determinados setores baseado num otimismo muito exagerado.
esse otimismo vai ficando muito grande, as expectativas de rendimento, de rentabilidade, não é? De ganhos econômicos são tão grandes que os agentes econômicos, principalmente os setores privados, vão assumindo posições muito mais arriscadas, não é? Em termos de investimento, em termos de concessão de crédito. Como no Brasil, recentemente, os estímulos ao consumo foi muito grande, não é? Você, de certa maneira, fez crescer o setor, as famílias, o consumo das famílias, né? Extraordinariamente. O crédito passou também a funcionar como tanto instigante ao consumo, também estimulado pelo próprio crescimento do consumo. E aí essa bolha vai crescendo e alguns bancos eles acabam assumindo posições mais arriscadas em termos de concessão de crédito. Primeiro são aqueles clientes, né, mais seguros, que têm mais, de certa forma, condições de ter uma garantia ao sistema financeiro bancário. Quando esses clientes já são todos, de certa maneira, atendidos, você começa a estender o crédito a clientes com maior potencial de risco. Então, mesmo assim, né, a segurança é tão grande em termos de crescimento econômico e as pessoas tomando crédito para consumir, que esse estímulo, né, todo vai criando uma onda de otimismo que a gente chama que é essa bolha, na verdade. Chegou um momento, a qualquer hora esse otimismo vira, né, uma situação muito inusitada, um pessimismo, alguma situação onde o índice de inadimplência cresceu, algumas famílias pararam de pagar suas contas, né, alguns setores industriais ou outras atividades pararam de investir e tomar financiamento, e assim começa a ter uma reversão do quadro como um todo. Agora, isso pode acontecer, pelo menos é o que diz o FMI, se os juros continuarem a cair, não é? Veja só, os juros caindo Qual é a relação? Uma faca de dois gumes. Primeira coisa, se os juros passam a cair mais, né, a tomada de financiamento de crédito é muito mais barata. Né? Então as pessoas se arriscam mais e os bancos também passam a se arriscar mais. Por outro lado, né, as pessoas se expõem muito mais também tomando dívidas e vai se acostumando com a situação. Então a faca dois gumes. Por isso que, de certa maneira, o relatório apontou para digamos assim, esses riscos, mas o nosso sistema financeiro bancário ainda é muito sólido. E o Banco Central, ele tem monitorado, né, muito de perto como é que está o funcionamento do setor de crédito no país. E no próximo bloco a gente volta falando sobre o PIS/PASEP. É só um instante.